Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é maçonaria? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. 12ª temporada. Mais de... Quase que perdi as contas, mais uma vez, agora tem que ir lá muitos de novo. programas, fazer muitas horas, muitos convidados. 480 e poucas horas de programa sobre espiritualidade laica, Muitos leve, anos. plural. 5 anos. Revisitando temas, falando de forma Revisitando diferente, temas. vendo. Engraçado, esse que é... Sim, deixa eu me apresentar primeiro, né? Olá, eu sou Roberto Leão, eu sou o venerável apresentador da poderosa Reconnect de todos os tempos. E eu acho interessante porque tem tema, assim, o que mais... Uma das coisas que mais me impressiona, que eu acho mais bonito, Sim. nas questões espirituais, terapêuticas, de ritos, de... Cultos. práticas, é porque uma prática ela não tem uma verdade absoluta. Então, quando a gente retoma, quando a gente revisita com outros convidados falando sobre determinada prática, são visões, às vezes, muito diferentes. Tudo bem, claro, a prática continua sendo a mesma, os fundamentos são os mesmos, mas o ser humano, ele dá ali a visão dele, dá o toque, né? toque dele, né? O tempero dele para cada prática. A gente vai revisitar hoje um tema, como vocês viram aí, que é maçonaria. É um tema que atrai muitas pessoas por conta desse véu que por milhares de anos, vamos botar assim, né? Centenas de anos, foi colocado para manter, talvez, a prática o mais pura possível. A gente vai saber agora. Nós fizemos um primeiro programa sobre maçonaria. Deu muita repercussão, algumas positivas e algumas negativas, né? E a gente fez questão de fazer um novo programa, agora com uma nova pessoa. Ele é presidente vamos lá. Ele é advogado, eminente presidente da poderosa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que é a APAEL. Eu fiquei sabendo hoje que eminente é mais do que mestre maçom, então ele vai explicar isso aqui pra gente. Ele tem toda a outorga, tem 18 anos de maçonaria. Então hoje a gente vai desacortinar o máximo que a gente conseguir, para vocês entenderem essa maçonaria, como é que hoje a maçonaria, saber dele também, o que foi que mudou de 5 anos atrás, quando a gente falou com o primeiro... 3 anos. 3 anos atrás, quando a gente falou com o primeiro grão-mestre maçom aqui na Reconnect. Foi até na época da pandemia, se eu não me engano. Foi a Reconnect Online. Foi na Reconnect Online, a gente não encontrou com ele pessoalmente, foi online e tudo mais. Bem, então ele, mais uma vez, que é eminente maçom, né? Emanuel Ribeiro, muito prazer em ter você aqui. Rapaz, Emanuel. eu vou ter que tirar uma foto sua quando a gente sair daqui. Rapaz, o cara tá bonito. Bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado, meu amigo Bernardo, Roberto, pelo convite, né? A todos que estão assistindo a gente agora nesse momento. Estou muito feliz de ter vindo aqui conversar com vocês, esclarecer alguns pontos sobre maçonaria, né? É muito tabu, ainda hoje, né? No século que nós vivemos, com tanta informação, com internet, a facilidade que nós temos de buscar conhecimento, né? E ainda é um tabu, até por conta de religiões, né? Algumas religiões, que também aqui é o cerne do programa de vocês, né? Vamos falar aqui um pouquinho sem sofisma, sem esconder nada, obviamente dentro da possibilidade que eu possa falar com vocês. Claro, existem os mistérios. Deixa eu lhe perguntar uma coisa para a gente começar. Pois não. A gente fez um programa há 3 anos. O que é que alguma coisa mudou de lá para cá? Ou, na verdade, o que mudam são os dirigentes ou a visão de quem está ali fazendo a maçonaria é única e é imutável? Pronto, a pergunta foi muito boa, né? Puxando Já comecei muito bem. Pronto, vocês podem ficar conversando vocês dois. Beijo, né? Agora eu vou dormir. Mas é o seguinte, a maçonaria, ela nunca muda, certo? Ela é imutável. A nossa instituição, ela vem assim de séculos e séculos e séculos e ela não se transforma, tá? O que muda são as pessoas, né? É a cabeça de cada um, né? É a época em que nós vivemos, mas é algo que nós, vamos dizer assim, temos como pináculo, né, da nossa instituição, é o tradicionalismo, né? É aquela essência de não mudar. Mas, obviamente, o mundo muda, né?
precisamos mudar muito, precisamos mudar juntos. Existe, inclusive, muitos irmãos, né, dos mais antigos, né, que iniciaram na maçonaria na década de 70, 80, até 60, né, que brigam muito para não mudar certas coisas dentro da nossa ordem, mas que hoje, a meu ver, né, e de alguns outros irmãos mais recentes, que precisa de fato mudar. Então, respondendo a sua pergunta, a instituição não mudou. A instituição é a mesma, tá? É a mesma que nós temos desde lá dos primórdios. Mas o ser humano muda, né? As opiniões mudam e acabam entrando em conflito. Mas a maçonaria é a mesma, tá certo? Não, você tem ideia de quanto data a maçonaria? Nós temos algumas pessoas muito importantes na história, né, mundial, que eram maçons. Inclusive, o próprio Estados Unidos, ele é todo baseado na maçonaria, né? A história dos Estados Unidos, tem muita força da maçonaria em sua libertação, inclusive, ao unir os estados, né? Teve a força da maçonaria. Tem-se uma data de fundação ou um cheiro da fundação? Em que século foi fundada a maçonaria? Você tem isso? Vocês estão com tempo aí para... Bora! Falando. Bora! Para ouvir a história. Estou aqui para te ouvir. Pronto, vamos buscar aqui. Fala que eu te escuto. Inclusive, deixa eu também puxar aqui para o Bernardo. Muito boa pergunta, viu? Aí, parabéns. Né? Seguinte, gente. É muito controvertida essa questão, certo? Existem vários escritores, historiadores também de profissão, que escreveram diversos livros, né, falando do início da maçonaria, e nenhum deles, certo, chega a nenhum consenso. Não existe. Mas muitos são humildes em dizer. Vamos tentar fazer algumas observações que nos levem a crer que foi assim. Mas, obviamente, que nós não temos certeza da situação. Há uma corrente que diz que a maçonaria veio nas pirâmides do Egito, certo? Uhum. Nas construções das pirâmides. E ela traz muito essa questão, alguns símbolos egípcios, né? O trabalho também na pedra cúbica, certo? Na bruta, para poder torná-la cúbica e construir, né, as edificações. E a maçonaria antiga é mais ou menos isso, certo? No início dos primórdios, né, vamos dizer assim, tanto na construção das pirâmides, se tivesse sido essa a data, mais precisamente o que nós temos relato documentado mesmo é a partir do século X, certo? A partir do século X, de fato, é que nós temos ali na Europa um cenário, certo, documentado, em que a gente pode chegar e dizer, não, a maçonaria operativa, que nós temos uma linha histórica em que nós temos uma maçonaria operativa, que é esse primórdio, e a maçonaria especulativa, que é o que nós temos hoje em dia. A maçonaria operativa, né, vamos tratar assim, vamos esquecer a questão das pirâmides, vamos para onde nós temos a documentação, né, do século X, lá na Europa, né, e nos arredores, né, existiam as confrarias, né, as guildas de construtores, né, que eram arquitetos, pedreiros e engenheiros da época, né, que eles se reuniam como se fosse, vamos dizer assim, um clube, certo? Só entra aqui. Acabou a obra! Acabou a obra, tá aqui. Vamos conversar, vamos trocar aqui uns segredos de construção, né? Como é que faz assim, como é que faz assado. E começou a nascer várias outras guildas, né? Então, assim, existia um conjunto de guildas daqueles pedreiros em que eles trocavam conhecimentos sobre construção, mas tudo era sobre construção, certo? E todo mundo que fazia parte daquilo trabalhava, tinha como profissão a construção de obras, né? E maçom significa construtor. Maçom significa pedreiro. Pedreiro. Por isso que antigamente, né, o maçom vem do Freemason, né? Do inglês, né, que é pedreiro livre, obreiro livre, e vem desse desígnio, né? Enfim. Mas o pedreiro constrói, né? Constrói com suas próprias mãos, né? E nós construímos também. Isso, exato. Essa é a analogia, né? Então, assim, respondendo bem a sua pergunta, vamos dizer assim, o que nós temos clareza e precisão mesmo para lhe dizer que a maçonaria nasceu no século X, né, através dessas guildas. Obviamente que não existe o nome maçonaria, né, mas toda a nossa essência, as alegorias, que nós trabalhamos com alegorias, né, símbolos e sinais, nasceram desse período e foi se desenvolvendo, né? Mas nesse período, vamos lá, para a gente compreender essa história da maçonaria de uma forma mais clara, dentro da nossa limitação de tempo aqui.
como é que ela foi se desenvolvendo para a parte espiritual e ritualística? Perfeito. Onde é que chegou? Saiu da engenharia para as ciências e a religião. como? Porque apesar da maçonaria não ser propriamente uma religião, Não tem é uma elementos religião. religiosos e ritualísticos Muito. que se assemelham muito a religiões. né? Muito, bastante. De fato, a maçonaria não é religião, certo? Então, assim, você lá, inclusive na minha própria loja, né? Eu faço parte da Direito e Liberdade, né? 1195, o número da loja. Lá nós temos umbandistas, nós temos evangélicos, nós temos católicos, temos espíritas, inclusive eu, kardecista, né? Então, assim, há uma mescla muito grande de religião. E não há discussão. Certo? Cada qual com a sua crença, tá? Por isso, eu vou até fugir um pouquinho aqui do assunto, mas só para esclarecer que é interessante. As pessoas falam muito assim, o Deus da maçonaria é o grande arquiteto do universo, é o Gadu. Não é o Deus da maçonaria, nós não temos um Deus. Quem tem um Deus sou eu, é Manuel, é o Francisco, é o Bernardo, é o Roberto, certo? Ele é que tem um Deus. Então, para universalizar Deus e não haver uma disputa, uma briga entre irmãos, uma discórdia, nós universalizamos. É o grande arquiteto do universo, que para mim é um, para você é outro, para ele é outro, pronto. A partir do momento que a gente fala grande arquiteto do universo, vem à mente o meu Deus. Que também, analogamente, faz sentido, os pedreiros seguem a ordem do arquiteto, né? Perfeito, pronto. É mais ou menos aí. Então, inclusive, a única regra, né? Vamos assim, a única regra, uma regra básica da maçonaria é você crer em Deus. Pronto. É um dos quesitos para você entrar. Porque se você não crê num ente superior, né, uma fonte criadora, não faz sentido você estar lá. Agora, eu não posso dar maiores detalhes porque é algo que envolve os nossos mistérios. Mas é mais ou menos por aí. E vindo aqui para a pergunta do nosso amigo Roberto, a maçonaria foi o seguinte. Ela, nesse período, né, do século X, que ela era a maçonaria operativa, que só existiam pedreiros, etc., na entrada do século XVII, né, com o fim do absolutismo, né? Não o fim, mas a queda do absolutismo, né? O enfraquecimento, o surgimento das ideias iluministas, né? Dos pensadores, dos filósofos iluministas, tirando o rei do centro do poder, a igreja do centro do mundo, né? E dando ênfase ao homem, né? A vida do homem, a maçonaria começou, vamos dizer assim, a maçonaria, as guildas, aquelas guildas que eu estava falando anteriormente, começaram a se enfraquecer. Por quê? O forte principal dessas guildas era a construção de catedrais, castelos, monastérios, né? Onde eles arrecadavam de fato aquele dinheiro bruto, né? E com a queda disso, né, com o enfraquecimento, eles começaram a ser obrigados a aceitar outros membros nas guildas, certo? Para poder sustentar essas guildas financeiramente e até questão de membros, profissionais de outras áreas. Aí foi onde começou a entrar as ciências dentro da maçonaria. Entrou, vamos dizer assim, entrou o médico, né? Entrou o músico, o ocultista, entrou o matemático, e isso acabou se inserindo dentro daquele conhecimento, né? Vamos dizer assim, houve uma expansão de conhecimento. Pegou o que era de construção, o que era de arquitetura, e começou a dar ênfase com outras ciências, né? Daí nasce a chamada maçonaria especulativa, que é o que nós temos ainda no tempo de hoje, né? Esqueceu a questão das obras, das construções práticas, Sim. Sem perder a essência da construção, das obras, do significado de cada coisa, tá? E foi inserido a ciência, o ocultismo, a religião, apesar de não ser, né, a ênfase no Deus superior, e aquilo dali foi crescendo e se espalhando para o restante do mundo. Mas o que me parece, Manuel, assim, é que sempre esse lado, apesar do lado científico ser extremamente forte e importante, ter feito mudanças significativas na sociedade, o que faz com que as pessoas permaneçam unidas dentro de grupos ou de ritos é realmente o lado oculto, né? É o que meio que fortalece, é o que a gente não conhece, ou sabe, ou conhece, mas não tem como exatamente provar cientificamente. Então, hoje, o lado oculto da maçonaria, ele é maior do que o lado científico, matemático, ou dessas outras searas que entraram na maçonaria? Pronto, eu vou... Ou pelo menos mais importante? Você falou uma coisa muito, muito bacana, que eu posso até
pegar um gancho aqui do que você está falando, das suas palavras. Muita gente, eu acredito que a grande maioria, 99% dos irmãos, né, que entraram na maçonaria, foram motivados por esse sentimento de curiosidade, né, de sentir que ali existe algum ocultismo, algo secreto, algo espiritual, né, e o desejo de desvendar aquilo e de descobrir. Óbvio que existem aquelas pessoas que entram por outros motivos, como é o meu caso. Eu entrei porque minha família, os homens da minha família todos são, meu pai é maçom, meu avô, meus tios, e eu nasci e cresci dentro do seio maçônico, então nada mais justo do que eu ter aquela vontade. Eu nem ligava tanto para essa questão de ocultismo, etc., até porque na época, desde criança, eu nem observava essa questão, mas eu achava bonito aqueles homens ali, aquela reunião, etc. A maçonaria, ela tem o seu lado espiritual, o seu lado ocultista, né, as suas doutrinas, mas muita coisa também que é dito e pregada por aí por pessoas que, inclusive, nem fazem parte, certo? É muito misticismo. Né? Até porque envolve toda uma questão histórica, né? O Papa Clemente perseguiu a maçonaria, o Papa, se não me falha a memória, eu acho que foi o Papa Bento IX, ele excomungou a maçonaria, né? O Papa Francisco também acabou elaborando algumas bulas contra a maçonaria. Então, criou aquele cenário de que existe um ocultismo ali dentro. Mas tu vai dizer que você não trabalha com bode preto? Bicho, pelo amor de Deus, irmão. Vai dizer aqui pra mim. É mais fácil, Bernardo, você trabalhar com esse bode do que a gente. É fato, não posso nem desmentir. Você tá entendendo? É mais fácil você ter o bode do que a gente. Mas, de qualquer forma, a maçonaria também se beneficia muito disso, né? Porque, claro. Lógico. Com certeza. Afasta, o medo também gera poder, né? Afasta aquilo dali e também cria uma aura de mistério, né? Porque que é poder, tem né? gente que você passa, um maçom, você tá entendendo? Quem tem um segredo tem poder, né? Quem tem segredo. Mas, a mesma coisa, assim, eu concordo com você que a questão do misticismo, ele pode... O misticismo em todas as áreas, o místico, o oculto, acaba atraindo as pessoas, né? Mas uma coisa que não sei se você concorda, que o filtro para entrar na maçonaria, ele é tão grande que passa a ser tipo um vestibular da Universidade Federal. Quando a pessoa quer se submeter àquilo para ver se passa, e quando passa é como se fosse uma vitória estar dentro da maçonaria, porque o crivo é tão grande. Aí vamos discutir se ainda é assim, né? Porque eu sei que analisa até se a pessoa tem suvaqueira, se tiver suvaqueira dentro da maçonaria, né? Então é um crivo social. Devia ser assim também nas religiões de matriz africana. Tem estudo social sobre a pessoa, né? Pesquisa nome, se deve na justiça, se não sei o quê. É um filtro tão grande, né? E se faz também um network muito grande na maçonaria. Lá tem, como eu lhe disse, a maçonaria, em sua história, ela abraçou presidentes, ministros, descobridores, né? Desbravadores. Então, isso chama muita atenção das pessoas, né? Sim, é verdade. Hoje, para fazer parte da maçonaria, existe vamos dizer assim, um comitê, né, que é montado para fazer uma sindicância, né, bem pesada sobre aquele candidato, né? Mas entenda o motivo. Nós somos uma família, tanto é que nós chamamos o outro de irmão, a esposa de cunhado, os filhos de sobrinha, sobrinho, etc. Nós nos denominamos família maçônica, né? Então, assim, nós temos irmãos que nós escolhemos. O irmão de sangue a gente escolhe. E muitas vezes a gente nem se dá com nossos irmãos, né? O irmão de maçonaria é um irmão que você escolhe, né? Que você tem afinidade, né? Obviamente que são muitos, às vezes acaba dando errado. Vamos ser sinceros. Mas, de fato, existe uma sindicância muito pesada para a gente saber quem é aquele candidato, né? Até porque, para você entrar na maçonaria, você tem que ser convidado. Tá? Você precisa ser convidado. Eu sou maçom, eu posso convidar e precisa ser mestre maçom. Um aprendiz e um companheiro, ele não pode convidar, tem que ser mestre. Nem chegou ainda, né? Nem chegou, já quer sentar na janela, né? Já chamar o povo para subir, né? No ônibus. Convidado não chama convidado, não chama convidado. Então, assim, o mestre maçom, ele convida aquela pessoa, né? Então, assim, eu levo o Bernardo lá para minha loja para apresentar o nome dele. Os irmãos lá da minha loja não conhecem o Bernardo, né? Então, eles precisam conhecer o Bernardo. Para isso,
São feitas algumas visitas, né? Os irmãos vão na casa, né, do candidato, vão conhecer a família do candidato, vão conversar. Se tiver oportunidade, né, digamos, mora num condomínio, tem um vizinho ali do lado, a gente conversa com o vizinho também para saber se aquela pessoa de fato é uma pessoa boa, de bons costumes, não é isso? Para saber se a gente pode confiar nele, né? No final de tudo, o nome dele, inclusive foto também, roda na maçonaria. Certo? Todas as lojas têm a condição de ver quem é quem está sendo proposto, porque, por acaso, eu estou numa loja que não é a minha. O Bernardo é apenas uma ficção, tá, Bernardo? Uhum. O Bernardo está lá na minha loja como candidato, está o nome dele lá, um irmão, digamos, lá no Juazeiro do Norte, conhece o Bernardo, vê o nome dele ali, não. O Bernardo não merece entrar aqui, não. Então, ele vai passar uma comunicação lá para a nossa loja para dizer, olha, eu conheço o Bernardo, ele não... Sem vergonha. É sem vagabundo. vergonha, Mas diga uma coisa, existem critérios claros. Eu falo assim, dentro do... Ou subjetivos, não gosto, só não gosto Mas dele. eu estou falando assim, até para linkar sobre as mudanças, a gente teve esse programa anterior há 3 anos com maçonaria e ficou muito uma cara de uma prática misógina, transfóbica. Existe algum critério que elimine esse tipo de perfil? Como é que é o papel hoje do negro, da população LGBTQIA+, da população trans dentro da maçonaria? O grande problema na época foi a misoginia. Então, vamos perguntar... Transfobia também. Transfobia também. Vamos perguntar de forma clara. A maçonaria aceita homossexual? Responde já. Vamos para o intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Canal 5.HD, afiliado à nossa queridíssima TV Cultura. Hoje falando sobre os segredos da maçonaria. Você sabe o que é maçonaria? Vamos lá, gente, a gente falou sobre maçonaria, é importante a tua opinião. A gente falou sobre maçonaria há 3 anos atrás. Esse programa da maçonaria de 3 anos atrás, como todos os programas anteriores, estão no nosso portal no YouTube. Reconnect Brasil. Você vai lá no YouTube, na busca, coloca Reconnect Brasil. Estão lá mais de 400 horas de programa sobre espiritualidade laica, leve, plural. Tá? Então tem lá esse programa sobre maçonaria e outros diversos programas que você vai maratonar dentro do seu tempo, quando você quiser, onde você quiser. Tá bom? Então assista, vai valer a pena. Hoje a gente está aqui com Emanuel Ribeiro. Que aí lascou, cara. Ele é o Ipsíssimo Davis. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou ler de novo. Calma. Ele é eminente presidente da poderosa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que é a APAEL. Tá? Fiquei sabendo hoje. Depois ele vai explicar pra gente como é que são os cargos dentro da maçonaria. Se você perdeu o primeiro bloco, tá fantástico. Vai lá no YouTube. Muito bom. Tá?
Manuel, antes da gente ir para o intervalo, o Roberto fez uma pergunta interessante, que é como está essa recepção, como A é a inclusão, recepção, na verdade, a inclusão do negro, do homossexual, Das mulheres das dentro da mulheres, como é que é um rito muito fechado, né, para homens, né? Mas eu fiquei sabendo também depois que tem uma confrariazinha das esposas dos maçons, que tem que ter autorização da esposa para um homem entrar na maçonaria. Depois a gente vai fazer um bate-bola se é mito ou é verdade. Mito ou verdade, mito ou verdade. Mas como é que está essa recepção em relação ao homossexual dentro da maçonaria? A população LGBT. Se dentro daquele critério que você falou, existe alguma coisa que anule ou que barre algum tipo de Homem população. trans entra? Pronto, meus amigos. Eu tenho até medo de responder essa pergunta. Não. Mas vamos lá, tá? De fato, existem critérios objetivos, tá? E subjetivos também para admissão na nossa ordem, certo? Os critérios objetivos, né? Ser homem, tá? Ter bons costumes, né? Ser livre, tá certo? Ser um homem de bem. É o fundamento principal, certo? Crer em Deus, certo? Outra, vamos dizer assim, necessidade objetiva é a autorização da esposa, né? Da dona da casa, Assim, né? por quê, mano? Pronto, porque é o seguinte, o cidadão vai sair de casa toda semana, naquele mesmo horário, a esposa não vai acompanhar, vai ficar em casa esperando, ele não vai mexer em celular, ele não vai fazer uma ligação, ele não vai responder um WhatsApp, pelo menos é essa a ideia, tá? Tem que ter uma confiança da onde o cidadão vai estar, né, inserido, né? Se realmente ele está na maçonaria. O pessoal brinca muito, né? Dizer que os irmãos diz para a mulher que vai para a maçonaria, mas vai apertar a Maria. Né? então, assim... Tá de paletó e sunga por baixo. Pois né? não é? Então, a esposa tem que autorizar, certo? Tem que haver essa confiança. E, de fato, se a esposa disser que não autoriza, o camarada não vai iniciar. Pode ter certeza. Eu tenho 18 anos de maçonaria, já vi muitos voltarem da porta por conta disso. É mesmo? A esposa não autorizou, ele não entra. Não tem quem faça, certo? Indo aqui mais além, nossa legislação, certo? Vou dizer assim, mais precisamente do Grande Oriente do Brasil, né, que é a que eu faço parte, já fiz parte de outra potência também, mas vamos trabalhar aqui em cima do Grande Oriente do Brasil, que é onde eu conheço bem a legislação, inclusive sou chefe do Poder Legislativo Estadual aqui no estado do Ceará, tá? Sou secretário também a nível nacional, né, da reunião do Poder Legislativo do Brasil, e o GOB é a primeira potência do Brasil. Foi a primeira maçonaria a chegar aqui no Brasil, a ser fundada, instalada, enfim, né? Então, assim, eu vou dizer com bastante propriedade. Nossa legislação, ela é antiga, certo? Ela vem de 1717, mais ou menos, lá da Europa, tá? Ela foi fundamentada em cima disso, do que veio de lá dessa época, certo? Obviamente que existe muitas proibições daquela resquícios época. de costumes históricos. Pronto, né? era Culturais, né? Você me ajudou bastante aqui a esclarecer. Tem dizendo lá que o escravo não entra. Nós não temos escravos, assim, pelo menos teoricamente nós não temos escravos aqui, né? Por isso que diz que o homem tem que ser livre, então não tem. Deficientes físicos, ele também não pode entrar na maçonaria, tá? A mulher também não pode entrar na maçonaria, tá? Mas deficiente físico não pode entrar ainda hoje? Ainda hoje existe na nossa legislação a proibição de deficiente físico. Por que que existe? Por que ainda existe o escravo? Por conta do landmark. O que é o landmark? Mas na prática, uma pessoa com deficiência não entra na maçonaria? Na prática, não. Mas hoje em dia, nós já temos algumas lojas, né, abrindo precedentes, certo? Eu não vou falar o nome das lojas para não causar atrito dentro dentro da potência, né? Porque a legislação é clara, não pode. Mas existem alguns... Inclusive, eu participei, né, da iniciação de uma pessoa que era deficiente físico. Mas também se a pessoa entrar sem ser deficiente e virar deficiente, ele não é expulso da maçonaria, não? Não, porque ele já é maçom, ele já sabe os mistérios, já sabe o segredo. Então, assim, ele não tem como esquecer as coisas. Mas qual a justificativa, assim, só para eu compreender? Por conta da época. A 1717,
certo? A mulher não tinha vez, né? Tinha vez naquela época, na Idade O Média. deficiente, talvez, para trabalhos mais físicos, não tinha muita utilidade dentro da Não maçonaria. tinha muita utilidade, porque nós viemos das construções. Como é que um deficiente vai construir uma obra, né, prática, vamos dizer assim, né? Óbvio que intelectual, existem vários deficientes dão um banho, né, que gente? dão um banho em quem tem todas as funções motoras, né? Todo o corpo presente, né? Enfim, naquela época, né, pessoal, as pessoas falam muito hoje, porque a maçonaria não entra mulher. Não entra, mas por quê? Porque naquela época em que foi fundada, né, a maçonaria especulativa, a mulher não tinha vez na sociedade, né? A mulher era o quê? Era para cuidar de casa e ter os filhos, cuidar dos filhos, etc. Pronto. Então, naquela época nasceu isso. Como nós somos tradicionalistas, né? Se manteve isso. Se manteve essa situação de que mulher não entra na Mas maçonaria. há um movimento de abertura ou de mudança em relação a essas coisas? Existe muitos irmãos, como eu sempre saliento, né, que tem uma cabeça mais fresca, que tenta, né, criar vamos dizer assim, essas novidades, trazer mulheres para a maçonaria. Inclusive, existe uma potência maçônica aqui no Brasil, que é chamada de maçonaria mista, em que é aceita mulher, certo? Mas para a maçonaria reconhecida, vamos já tratar dessa questão do reconhecimento, ela não aceita. Certo? E eu não sei até quando vai isso. Eu sou adepto, de fato, a ver uma ruptura desses preceitos antigos e uma adaptação da modernidade, né? Porque senão acaba destruindo a instituição, certo? Eu vou tirar uma brincadeira. Eu sou contra que a mulher ser aprovada na massa. Sabe por quê? Porque é o único momento que a gente tem que fazer alguma coisa só nós, Ficar à entendeu? vontade, né? E ainda assim é com a permissão dela. A permissão dela, né? E vou além, viu? Tem muita gente que diz assim, não vamos iniciar a mulher não, porque ela vai no salão e vai contar tudo. Mas, de fato, né? Existe mulher aí que dá de pau, né, intelectualmente em homens, né? Pelo amor de Deus. A maioria delas. A maioria delas. Mas vamos lá, Emanuel. E homossexuais? Pronto. A nossa legislação, ela não fala em momento algum, e eu até incentivo aqui aos irmãos a procurarem e me procurarem para mostrar, não, você está errado. Certo? Até onde eu sei, tá? Não existe na nossa legislação nada que proíba a admissão de homossexuais, transgêneros, etc. Certo? Obviamente que tudo vai da questão de interpretação, porque a hermenêutica da interpretação ela é vasta, né? Pode ser que alguém leia um texto aqui e diga, não, tá aqui a proibição. Mas a proibição clara não existe. O que existe é o preconceito dos irmãos, porque como eu estava até conversando com vocês aqui antes de a gente iniciar o programa, o preconceito está enraizado na cabeça do ser humano, e a maçonaria nada mais é do que a reunião de seres humanos. Então existem lá vários pensamentos, inclusive os preconceituosos, claro, né? A instituição ela é perfeita, o que não é perfeito é o homem. Mas isso é comum em todas as Mas diz uma instituições. coisa, Manuel, tá, e o homem trans? Tá assim, porque ele é homem. Ele é o homem trans é homem. É homem. Ele é aceito. Ele é aceito, porque não existe nada na nossa legislação que diga o contrário. Inclusive, conheço homossexuais que fazem parte, certo, da maçonaria, que são maçons, que eu reconheço como irmão, que eu abraço, porque eu não vejo mal algum. Não há nada em nossos rituais, em nossas práticas, que impeçam o homossexual de estar lá. Não existe contato físico, porque por mais... Um exemplo, que algum irmão, né, se sinta incomodado em ter um contato físico com um homossexual, isso não existe, porque não existe um contato físico maior lá, certo? Então, não há, vamos dizer assim, justificativa para que essa classe fique do lado de fora. E essa população cristã evangélica também. Existe algum problema? Você falou que é aberto a todas as religiões e tal, mas o que a gente vê é que tem muito preconceito do cristão mais radical com a questão da maçonaria. Mas há alguma coisa dentro da... Por exemplo, há algum rito dentro da maçonaria que seja um pouco contraditório ou que seja meio complicado para quem é cristão? Por exemplo, ritos de alta patente ou altos ritos ainda usam o nome de Lúcifer, esse tipo de coisa existe dentro da maçonaria? Cor das virgens que você leva De pra lá. forma alguma. Eu sou doido pra achar essas virgens. Minha mulher que deve assistir esse programa aqui, que me perdoe. Mas eu sou doido pra achar essas virgens. Na maçonaria entra, né? Na maçonaria, eu Porque não não acho. tinha aquele negócio, aquele inconsciente, aquele fica no inconsciente coletivo, né? Que na maçonaria tem as virgens, não sei o que, rituais sexuais, Sacrifícios, forma alguma. ritos que Não usam
existe. o nome de Mas Lúcifer. sabe o que, é que Nada acontece, Emanuel? É a minha teoria, tá? Pois A não. minha teoria. Por quê? Porque como é uma irmandade, né? E as pessoas se ajudam muito, né, lá dentro, e tem esse crive social, essa pesquisa social, onde entra ali a pessoa tem que ter um caráter ilibido, um histórico social, criminal ilibido, tarará, tarará, tarará. E é outra pergunta que eu vou fazer depois para você na questão da prosperidade dentro da maçonaria, né? Porque se ajudam, é a São questão, muitos assuntos, né? né? E aí as pessoas falam assim, rapaz, esse povo aí prospera, só tem a nata da sociedade, só pode ter pacto com o cão. Deve ser isso. Não. Não, mas eu acho também que a maçonaria ela se Porque isso beneficia mexe. desses Pronto. E tudo que é mistérios, oculto né? também acaba... Tendo Pronto. mais poder. Pronto, vamos lá, tá? Primeiro de tudo, não existe nada disso que a turma fala aí fora, que a gente mexe com o diabo, Bafomé, né? Se liga muito a Bafomé, com a maçonaria, e rituais de sangue, né? Mais fácil vocês estarem usando sangue lá no ritual de vocês do que a gente Não, na sem maçonaria. Porque não existe isso, Até gente. o catolicismo. Até o catolicismo, né? A representação Judeu. do sangue, né? Enfim, Judeu. não existe isso. Isso vem da antiguidade, né? O papado, né, juntamente com alguns reis, inclusive o rei Filipe da França, né, Filipe o Belo da França, o Papa Clemente, ele perseguiu os templários, cavaleiros templários, né, que foram os primeiros bancos, né, foi quem criaram os bancos. Você depositava o dinheiro num templário, num templo, você podia recolher em outra cidade, etc. Enfim, os templários ficaram muito ricos. A Igreja Católica, não estou falando mal da Igreja Católica. Inclusive, Não, só um mas parênteses, nós temos temos um programa sobre os templários, excelente, com Jeová Com Mendes. o Jeová Mendes, vai lá assistir. Corre lá o no Jeová YouTube. Mendes fala mal da Igreja Católica, né? Fala mal do cara ir assistir. Vamos ver, porque aí o Jeová Mendes falou. Tu não teve coragem não, mas o Jeová Mendes falou. Vamos ver o que o Jeová Mendes falou dos templários. Bom, vamos deixar para ele falar. Então, mas enfim, a igreja perseguiu muitos templários, né? Quando os templários caíram, né? Vamos dizer assim, a igreja perseguiu, a França mortos, né? foram mortos. O último que sobreviveu, o último grão-mestre foi o Jacques de Molay, né, com mais 3 companheiros, né, foram torturados para entregar os mistérios dos templários e as riquezas. Enfim, os templários remanescentes acabaram correndo para dentro da maçonaria, né, vamos dizer assim, a maçonaria acabou acolhendo aqueles templários, recebendo, tanto é que existem rituais nossos, quem é maçom sabe, né, principalmente do GOB, alguns potentes não reconhecem, que são os rituais do rito escocês retificado, né? Que ele envolve a ordem dos templários, né? Tem muitos resquícios da prática dos templários da época. Sim. Enfim, quando a maçonaria estava ali cuidando dos templários, ajudando, a igreja... Tem a maçonaria agora, né? Já pegamos os templários aqui, tem a maçonaria agora, vamos atrás da maçonaria. Pronto. A partir desse momento, criou um misticismo, obviamente que a Inquisição na época, né, abalou as estruturas total. Aquelas pessoas lá que praticam a maçonaria, elas trabalham com o diabo, com o bode, vocês não vão para isso não, vamos excomunhar. Então, isso veio, né? Isso veio daquela época. Né? Então não somos apenas nós que somos tradicionalistas, né? Mas aí, As no religiões teu também. entendimento, a Igreja Católica da época conseguiu destruir a maior potência de exército, inclusive, que tinha na época, eram os templários. Conseguiu. O que blindou a maçonaria? Vamos dizer assim, o que blindou foi o seguinte: os templários eles não se escondiam, a maçonaria se escondia. E se esconde até hoje. Não se esconde, mas hoje em dia a gente diz que é discreta, né? Mas naquela época ela é escondida. Daí veio o mito do bode na maçonaria, certo? Uma das histórias que diz, né, que é uma das histórias reais, né, é que na noite que fosse ter a reunião na casa daquele irmão, certo? Amarrava-se um bode durante o dia na porta da casa para quem passava saber que ali ia ter a reunião da que maçonaria. ali tinha jantar também, porque ali Tem, provavelmente mas era um você jantar, né? Maçom come. Você falou sobre a descrição da maçonaria. Meu pai, inclusive, era maçom. Quer dizer, eu lembro dele sendo maçom quando eu era muito pequeno, depois eu não sei se... Enfim, porque é muito discreto, né? Sim. Mas eu lembro que tinha reuniões, ele ia, tinha uma loja maçônica no centro e tal. Mas assim, eu não sou maçom, então para quem está de fora e para quem só compreende a questão da importância histórica da maçonaria, enfim, e também da importância aí desse rito,
o que parece, o que fica muito evidente para a gente é que a maçonaria participou, apesar de forma discreta, mas às vezes não tão discreta, participou de muitas revoluções. Foi essencial em muitas revoluções dos períodos históricos da humanidade. Mas de um tempo para cá, a impressão que nos dá é que a galera só fica ali se reunindo mesmo, curtindo a vida, fazendo um apertinho de mão e tal, e não tem participação efetiva em revoluções sociais, em questões sociais muito mais importantes. Veja que interessante, viu, Roberto? Você de fora, né? A gente chama de profano, que não faz parte. Você profano e teve toda esse discernimento, toda essa observação. Só para concluir aqui o que o Roberto está falando, olha aqui, gente, quem foram as pessoas, os líderes políticos e revolucionários que já fizeram parte da maçonaria, né? George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, grão-mestre da maçonaria na Virgínia. Simon Bolivar, libertador da América Latina. Grande Bolívar. José Bonifácio, patriarca da independência do Brasil. De Andrada. Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Giuseppe Garibaldi, herói da unificação italiana, um dos famosos maçons da Europa. Aí Voltaire, né? Tem Oscar Wilde, Benjamin Franklin, Henry Ford, Clark Gable, Nat King Cole, Rui Barbosa, Castro Alves, Marechal Deodoro da Fonseca, Joaquim Nabuco. Cara, todos eles têm uma história, como o Roberto falou, uma história de construção, de revolução, de libertação. Maçonaria, nesse sentido, parou no tempo ou ela está sendo mais discreta? Pronto, ela está sendo mais discreta. Eu vou fazer uma afirmação, tá? Mas eu vou fazer logo mais, porque vocês esqueceram de um questionamento que vocês me fizeram aqui, que é muito importante a gente voltar um pouquinho. A questão do lobby da maçonaria, né? Sim. Maçonaria, né? O maçom rico, né? Ele se ajuda, etc. E fica rico. Eu até agora estou esperando ficar rico, né? Eu tenho 18 anos, ainda não fiquei rico dentro da maçonaria, não. Mas tem que pensar diferente, rapaz. Poderia ser pior. Poderia ser Poderia ficar mais pobre, né? Mas assim, gente, nós participamos de uma instituição filantrópica, certo? Um dos pilares da maçonaria é a filantropia. Se eu tipo Lions, né? Se eu me proponho a ajudar o próximo, né? Eu tenho que ter alguma condição para ajudar o próximo. Obviamente que a gente, né, a filosofia de Jesus Cristo, né, você tem que dar, né, não do supérfluo, mas o que vai te fazer falta. De toda forma, nós temos uma estrutura. Então, nós precisamos ajudar as pessoas, fazer filantropia, etc. Então, precisamos ter recurso. Então, não adianta eu botar um maçom, né, uma pessoa que não tem um mínimo do recurso financeiro, né, porque na hora de chegar para ajudar, até mesmo os irmãos dentro da loja, vai causar uma certa constrangimento, um desconforto para a pessoa. Então, não é ideal, né? Não é ideal. Mas, obviamente, que hoje se tem várias pessoas que não têm uma condição financeira, né? É invejável lá dentro da maçonaria. E a maçonaria é um lobby, querendo ou não, me perdoem meus irmãos, tá? Porque, por exemplo, nós nos ajudamos. Se eu sou um advogado, estou lá dentro da maçonaria, o irmão vai deixar de me procurar para procurar um profano? Não é o correto para a nossa filosofia, certo? Não, até porque é o seguinte, ó, dentro de uma... você vai procurar no mercado algum profissional, você basicamente tem alguns critérios, dentre eles a competência técnica e comportamental. Né? Confiança. Se eu já tenho esse primeiro quesito, que é o mais importante, que é a questão do caráter e libido, do histórico, né? Impecável, porque senão ele estava dentro da maçonaria. Perfeito. Então, metade do problema foi embora. Pronto. Então, né? Então é mais natural que se faça aquela... Claro. Inclusive, os empresários, né, quando tem 2 candidatos, né, um profano e um irmão, para uma vaga de emprego, e depende dele a escolha, ele tem que optar pelo irmão, desde que, obviamente, aquele irmão atenda os critérios técnicos necessários para o cargo, etc. E tal. Mas vamos lá. Hoje em dia, filantropia, tem gente que faz, né? Vamos lá. As grandes mudanças. Onde é que estava a maçonaria no dia 8? Pronto, vamos trabalhar lá. Vamos trabalhar lá, vamos chegar lá. E eu vou puxar daí a afirmativa que eu disse que ia fazer, tá? A maçonaria esteve presente nas grandes revoluções históricas mundiais,
tanto fora quanto dentro do Brasil, reafirmo. Tá? Então, assim, a maçonaria fez parte dos movimentos iluministas, com o discernimento, tá? Da revolução. Eu fico até constrangido de dizer algumas, assim. Não, mas de todas. Não. De todas, certo? Aqui. A proclamação da República, independência do Brasil, dos Até Estados Mozart, Unidos. ó, o Wolfgang Amadeus Mozart Mozart era maçom também. né? Entende? Alexander Fleming Pronto. era maçom. Então tá, mas assim... Pronto, vamos lá. Eu não estou fugindo da sua pergunta, não. Certo? Eu estou indo só pelos caminhos certos, tá? Você é advogado, pra você né? entender. Além de maçom, é advogado. Pra você entender. Mas vamos lá. Hoje em dia, as grandes... Porque nós temos dentro... Podemos ter dentro do Legislativo, do Judiciário, dos tribunais, dos Supremo Tribunais, né? Nós podemos ter maçons. E temos. Temos, beleza. A maçonaria hoje, ela tem ainda a mesma influência sobre esses personagens como tinha no passado? De forma alguma. Não tem. Mas certo? tinha. Tinha. Antigamente, por exemplo, a independência do Brasil foi toda orquestrada dentro da maçonaria. Isso. Lá no Rio de Janeiro, certo? Foi toda orquestrada lá. Dom Pedro I, à época, era nosso grão-mestre. Era o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, certo? E foi arquitetado dentro da loja de uma das lojas da maçonaria. Não teria sido feito se não tivesse o apoio da maçonaria, Não porque teria. lá também estão os nobres. Pronto. Se os nobres não aprovassem, não teria Não sido feito. apoiassem, pronto. Agora, eram outras épocas em que outros valores eram tidos como importantes. Hoje em dia, quais são os valores? É uma pergunta que eu faço. Quais são os valores importantes? Quais são os valores que, de fato, vale a pena um homem seguir? Então você, como maçom, afirma que os donos do mundo não são maçons. Não mais. Podem ser. Eu sou maçom, eu sou dono aqui do mundo, eu sou maçom. Mas será que segue os preceitos da maçonaria? A grande pergunta é essa, a grande dúvida é essa. Então, assim, hoje a maçonaria está muito aquém do que acontece no Brasil. Até porque, e é uma coisa que eu falei aqui, eu sempre vou defender, a maçonaria tem que evoluir, tá? Porque o mundo é outro, certo? Existem vários tipos de pensamento dentro da Mas maçonaria. onde o mundo concorre, e circula em torno do poder, ela perder, você não está evoluindo, não? Peraí, responde agora não. Você quer saber essa resposta? Assiste próxima semana a continuação desse papo. Parte Próximo 2. domingo, parte 2, Segredos da Maçonaria, aqui com o nosso queridão Emanuel Ribeiro. Então, muito obrigado por nos receber em sua casa nesse domingo, ou então você está assistindo na sua casa ou em outro dia. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Fica ligado, não perde a Reconnect. Se ficou curioso sobre esse programa, revisita ele no nosso portal do YouTube, Reconnect Brasil. Até a próxima semana. E a gente vai ficando por aqui batendo papo. Você vai saber, a gente vai ficar fofocando Até aqui. já. Até já. Até a próxima semana. Eita, mano, essa eu quero saber. Essa vai pegar fogo.